Dedica agora esse momento só para Ele, esquece tudo que está do lado e foca só na letra e vamos adorar Ele. Tão perdido eu estava, tão distante de ti. Os meus pés tão cansados, sem ter pra onde ir, sem ter pra onde ir. Mas em meio ao caminho, sua voz me chamou, me tomou em seus braços, e agora filho sou, e agora filho sou. Quebrou o abismo entre nós, me revelou seu amor e me resgatou, me aproximou. Mas em meio ao caminho, sua voz me chamou, me tomou em teus braços, e agora filho sou, e agora filho sou. Quebrou o abismo entre nós, me revelou o seu amor e me resgatou, me aproximou. Quebrou o abismo entre nós, me revelou seu amor e me resgatou, me aproximou. E me resgatou, me aproximou. Com palmas. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque
tempo do aí, falando você não. Boa noite, queridos, graça e paz. Estamos felizes com a presença de vocês. Estamos chegando aí na reta final do nosso seminário sobre liberdade da adolescência, que é chamada pela Lúcia. Vamos falar bem e a Roseli, as duas que mais nos ajudaram na parte da organização. Pastor, tem certeza? Graças a Deus, queridos. Quero agradecer a presença dos pais, das famílias que estão aqui, dos adolescentes e jovens que estiveram conosco desde a tarde. Foi um tempo muito bom, muito abençoador, construtivo para nós e para eles, né? Como no início da tarde nós falamos qual foi a razão, né? Qual foi a sementinha que brotou no nosso coração para a gente estar trabalhando todo esse evento de hoje, né? É que a cada instante a nossa vida é preciosa para Deus. A vida dos nossos filhos, dos nossos adolescentes, jovens. E foi sobre esse tema, essa palavra que nós organizamos tudo. E foi em cima disso que nós trabalhamos com ele, as transformações da adolescência, no aspecto emocional, físico, psicológico, social. Foi uma bênção a gente poder ver que em todas as coisas Deus tem um plano, Deus tem um projeto. Para cada etapa da nossa vida, para tudo aquilo que a gente passa, a gente não está sozinho. Ele tem um plano e ele tem o auxílio e ele tem o porquê também da gente passar sobre isso. Tivemos as oficinas agora à tarde, né? Um momento mais fechado com meninos e meninas, foi muito bom, muito abençoador. E eu só tenho a agradecer a Deus, agradecer você, pai e mãe, que confiou a vida do seu filho adolescente, do seu jovem a nós, né? Nós procuramos, assim, ser bem fiel à palavra mesmo, tudo que nós trouxemos dentro da palavra do Senhor. E depois, no final, nós vamos disponibilizar para vocês o material de tudo aquilo que nós trabalhamos hoje. Você, pai, você, mãe, pode olhar lá, conferir que nós falamos, o que nós estivemos trabalhando durante todos os períodos. Eu quero agradecer a todos que estiveram conosco, principalmente os da minha classe, tá bom? As meninas que estiveram comigo, e convidá-las a estarem aqui conosco de domingo, às 9 horas da manhã, para a gente poder continuar esse bate-papo. Nós temos uma sala exclusiva para os adolescentes. Eu gostaria de convidá-las e convidá-los, mesmo os meninos que não estiveram conosco, para estar aqui com a gente. E quem gostou? Levanta a mão se vocês gostaram. De verdade, se não gostou, pode ficar com a mão abaixada. Podemos programar outro? Com outro tema? Então nós vamos programar e queremos ver todos vocês aqui novamente. Tá bom? Deus abençoe vocês. Boa noite, queridos.
Deus, que dia espetacular hoje, no momento em que podemos, com os nossos adolescentes e alguns jovens também, meditarmos sobre esse assunto tão importante que diz respeito às transformações que o adolescente sofre em sua vida, no seu corpo, na sua psique, nas suas emoções, né, e também espiritualmente. Agora hoje estamos aí para a parte final, e o que eu quero compartilhar com vocês é algo extremamente valoroso e importante, que afeta a vida de todos que estão aqui nessa noite. Seguindo essa linha que a gente desenvolveu hoje acerca da puberdade, da sexualidade, de tentações, de sentimentos, né? Vamos pensar um pouco mais e aprofundar acerca daquilo que diz respeito à pureza na vida de um adolescente. Como manter-se puro, como ser um jovem puro, como ser um homem casado puro, porque a pureza sexual não abrange somente aqueles que estão na adolescência, aqueles que são solteiros, mas também a nós que somos casados. Então nós temos um vídeo bem interessante que vamos assistir agora, que vai trazer de maneira bastante clara alguns dados estatísticos acerca desse assunto. Vamos então assistir. Como ser puro em um mundo impuro. Um vídeo fantástico, os dados que ele traz, né? Como ser santo em um mundo indecente. Como esperar em um mundo impaciente. Como que um jovem pode manter puro o seu caminho? Como que você pode ter pureza em sua vida?
E quando consideramos os fatos que o vídeo nos apresenta, nós sabemos que uma vida de impureza, as consequências são cruéis. Nós sabemos que a impureza sexual, seja na adolescência, na juventude, ou na vida já como pessoa, como homem e mulher casada, na vida marital, é terrível. E nós sabemos que a adolescência, especialmente, e essa fase da vida de transformações que deixa de ser criança, caminha para a fase adulta, uma fase de muitas curiosidades, desejos, que nunca antes experimentou e começa a experimentar, realmente tem conduzido a vida de muitos adolescentes a sofrer drasticamente, seja com doenças sexualmente transmissíveis, seja com a gravidez precoce, fora do casamento. Como que é doloroso, irmãos? E um adolescente vivenciar na adolescência, na flor da idade, a experiência de estar gerando um filho, realmente não é fácil e é algo muito sério. Tantas adolescentes que ao saber que estão grávidas, pensam em cometer o que é o aborto, né? Quantas hoje em dia têm cometido o aborto, desejando findar essa gestação que veio de uma maneira precoce. E quando nós olhamos para todos esses dados, vocês viram que esse fato não compreende somente as pessoas que não professam a fé em Cristo Jesus, mas jovens cristãos têm sofrido isso. Adolescentes que estão muitas vezes dentro das igrejas, jovens tomados esses caminhos terríveis, não é? E por que chegou a esse ponto? Por que nós vivemos uma sociedade tão marcada por jovens, adolescentes que têm perdido a pureza? E o que nós podemos somente compreender é um fato inegável que caminhar por esse caminho e chegar a esse ponto se dá um fato simples: virar as costas para Deus, desconsiderar tudo aquilo que aprendeu da palavra do Senhor, ou então o próprio desconhecimento daquilo que a Bíblia diz tem resultado num caminho como está sendo trabalhado aqui. Então eu quero pensar com vocês de uma maneira breve. Hoje nós vamos ter aqui dois momentos. Primeiro momento, pensarmos sobre a necessidade da pureza na adolescência, e depois nós vamos falar de um assunto muito bom que os adolescentes gostam, né? Que é namoro. Então vamos falar sobre esses dois assuntos nesse momento aqui. Eu procurarei ser breve para que a gente possa aproveitar bem o tempo. Quando a gente pensa na pureza, qual é o texto bíblico que vem à sua mente? Aí você pode indagar assim: mas qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Vamos abrir nossas Bíblias lá no texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 2 a 8. É um texto belíssimo da Bíblia que nos mostra a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 8, não 2, mas 3. Abra aí a sua Bíblia e acompanhe comigo. A palavra de Deus diz assim: a vontade de Deus para vós é esta. Qual que é a vontade de Deus? A vossa o quê? Santificação. Por isso, afastai-vos da imoralidade sexual. Cada um de vós saiba manter o próprio corpo em santidade e honra, não na paixão dos desejos, à semelhança dos gentios que não conhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém iluda ou engane seu irmão, pois o Senhor é vingador de todas essas coisas, como já vos dissemos e testemunhamos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Porquanto quem rejeita isso, não rejeita o homem, mas Deus, que vos deu o seu Espírito Santo. O texto nos mostra Paulo instruindo a igreja na cidade de Tessalônica, mas eu quero que a pergunta que fique na nossa cabeça é: como que eu posso agradar a Deus? Paulo queria instruir a igreja em Tessalônica como que os crentes daquele tempo deveriam agradar a Deus naquilo que diz respeito à vida sexual. Como que eu posso agradar a Deus? Primeiramente, meus queridos, nós precisamos compreender que a Bíblia não nos deixa dúvida acerca desse assunto. A Bíblia trata com muita clareza acerca de como deve ser a vida sexual do homem, a vida sexual da mulher. A Bíblia, ela realmente é muito clara quanto a isso. Da mesma forma que
você descobre aquilo que agrada ao seu pai, à sua mãe? Como é que você descobre isso? Como é que você descobre aquilo que agrada os seus familiares, ou até mesmo você que está considerando a possibilidade de iniciar um namoro, uma paquera, você começa a perceber a beleza, né, do sexo oposto. E como que você descobre o que agrada aquela pessoa? Como que é? Convivendo com ela. Não tem como nós descobrirmos se nós não convivermos. Como que nós descobriremos o que agrada a Deus acerca da vida sexual? Conhecendo a palavra de Deus. A palavra então nos traz um entendimento claro acerca disso. Então, nós precisamos o quê? Conhecer a pessoa a quem temos interesse. Então, o jovem, né, o rapaz ou a moça, quando está naquela fase das paixões, das paixonites, né, vê o rapaz, é o amor da minha vida, eu estou me dizendo, menino, olha, sempre achei você linda, você realmente me atraiu no primeiro olhar, e aquele romantismo todo que se dá, e quantas das vezes realmente cria-se toda aquela visão romântica, né? Muitas das vezes até mesmo um amor platônico surge nessa relação e nesse encantamento pelo outro. Por quê? Quando se está apaixonado, ou quando se quer conquistar alguém, você precisa conhecer essa pessoa. E como que nós podemos saber então a vontade de Deus para nós? Como saber o que agrada a Deus? E aí está muito claro no versículo 4, no versículo 3 e 4. O apóstolo Paulo, ele vai falar aqui no versículo 2 o seguinte, olha aí: pois sabeis o que vos ordenamos pelo Senhor, a vontade de Deus para vós é esta, a vossa santificação, por isso afastai-vos da imoralidade sexual. Quando Paulo ele fala, ele vai usar uma expressão militar. Paulo está falando como alguém de uma patente superior, que está dando uma ordem ao seu subordinado. Então, o apóstolo Paulo coloca que nós sabemos qual é a ordem dada pelo Senhor Jesus. Então, a instrução que Paulo passa a dar é uma instrução que deve ser o quê? Obedecida por aqueles que estão debaixo do comando. E a instrução, ela é extremamente clara. A instrução é o quê? A vontade de Deus para vós é esta. Qual é a vontade de Deus? O que Deus espera em nossa vida? A vontade de Deus é que a vossa santificação, por isso afastai-vos da imoralidade sexual. Quando Paulo vai escrever a Timóteo, ele vai falar que um soldado, quando se alista, o grande objetivo do soldado é agradar aquele que o alistou, que é aquele que o arregimentou. Então, o desejo de um soldado é cumprir a ordem do seu comandante. Assim como o soldado deve cumprir a ordem dos seus superiores, nós temos uma ordem dada por Deus. E a ordem dada por Deus a nós é que nós temos que nos afastar da imoralidade sexual. Então é interessante, a imoralidade sexual, ela não agrada a Deus. Agora, quando nós falamos sobre isso, precisamos ter consciência que Deus, ele é o autor do sexo. Foi Deus quem criou, foi Deus quem colocou em nosso coração, em nosso ser, o desejo, a atração, tudo aquilo que compreende, aquilo que vai resultar em um dia, dentro do casamento, a atividade, o ato sexual em si. É algo criado por Deus. E tudo quanto Deus criou é bom. Tudo quanto Deus criou é de fato maravilhoso. Então, Deus, ele é o autor do sexo, portanto, o sexo não é uma coisa ruim. Pelo contrário, é um plano perfeito de Deus para o homem e a mulher vivenciarem dentro da aliança, dentro do casamento. E quando pensamos nisso, então, o propósito de Deus ao estabelecer o sexo foi qual? A continuidade da raça humana, a procriação e o prazer para o casal, dentro do casamento. Então, é importante que nós tenhamos esse entendimento. Por isso que a ordem é abster-se do ato sexual, da imoralidade sexual, até que se esteja dentro do tempo certo, das condições perfeitas para se viver aquilo que Deus criou para cada homem e mulher
dentro do casamento. Então qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que nós fujamos da imoralidade. A vontade de Deus é que a experiência, o ato sexual seja vivido dentro do casamento. Mas o que nós observamos, que os jovens, adolescentes, os adultos, nós somos constantemente bombardeados com informações, com imagens, com seduções para que essa experiência ela seja vivida fora do casamento. Ela seja vivida fora do propósito de Deus. E o quanto que essa vivência precoce, prematura, ela é danosa para aquele que vivencia. Deixam marcas profundas. E trazem consequências que muitas dessas serão por toda a vida. Quantos jovens adolescentes com 15 a 16 anos têm vivido a experiência fora do casamento e contraem com isso doenças sexualmente transmissíveis? Jovens com 14, 15 anos têm adquirido a AIDS, outras doenças, sífilis. Ou então, há uma gravidez precoce e de uma maneira, muitas das vezes, por um estado de profunda ansiedade, até mesmo a ação de loucura, cometem abortos. Quantas moças novas têm tomado essa atitude em sua vida? Então, por isso que nós precisamos nos abster de tudo isso. E Paulo continua no versículo 4 e 5, ele vai falar o seguinte: cada um de vós, olha na sua Bíblia aí, cada um de vós saiba manter o próprio corpo em santidade e honra, não na paixão dos desejos, semelhança dos gentios, que não conhecem a Deus. Então eu já sei qual é a vontade de Deus, perfeito? Já sei qual é a vontade de Deus? Abster-se da imoralidade sexual, vivenciar aquilo que Deus criou de tão bom dentro do casamento. Agora é só saber a vontade de Deus? Não. É necessário também que nós saibamos manter. Cada um de vós saiba manter o próprio corpo em santidade e honra. Meus queridos, conhecer a vontade de Deus é o primeiro passo. Ter convicção de que a vontade de Deus também é para a minha vida é fundamental, imprescindível, é necessário. Mas também é preciso que nós tomemos atitude, tomemos uma postura correta. Então, por isso que Paulo vai falar, saiba manter. O que é isso? Saiba fazer as escolhas certas em sua vida. Saiba dizer não. Quando as tentações sobrevêm a nós precisamos dizer não. Precisamos, muitas das vezes, assim como José no Egito, diante da esposa de Potifar, o que ele fez? Ele fugiu. Por que foi necessário que ele fugisse? Porque ele estava numa situação de grande tentação, provação. E se ele não fugisse, se ele não soubesse manter a sua atitude, o risco de cair era muito grande. Então, aos adolescentes aqui presentes, a todos nós que aqui estamos, jovens, adultos, precisamos saber mantermos uma posição de santidade. Por quê? Paulo vai nos mostrar que o nosso corpo, ele é vaso do Espírito Santo. Lá em 2 Coríntios 4, 7, Paulo vai nos falar sobre isso. Paulo está dizendo, saiba possuir o seu corpo. Nós somos responsáveis por administrarmos o corpo que temos. Nós podemos usá-lo para o bem ou usá-lo para o mal. Podemos usá-lo para aquilo que é santo ou para aquilo que é profano. Quem é responsável pelo uso do seu corpo precisa cuidar dele bem. Então, é necessário que compreendamos isso. E Paulo ele vai destacar algo muito importante, porque o pecado que nós cometemos, quando cometemos pecado de imoralidade, nós pecamos contra o nosso próprio corpo. E aquele que nasceu de novo, aquele que crê no Senhor Jesus, o seu corpo é o quê? É dentro do Espírito Santo. E a palavra nos adverte com muita clareza, não entristeçais o Espírito Santo. Então, quando um jovem não dá atenção à palavra de Deus, vira as costas da palavra de Deus, e quer usar o seu corpo como bem entende, como bem quer, não dando atenção à palavra, ele há de usá-lo de uma maneira inadequada, de uma maneira que vai profanar o corpo, peca contra o próprio corpo. E quem não se mantém com um corpo puro, vai cair nos pecados da imoralidade sexual. Quais são os pecados da imoralidade sexual? Nós temos a pornografia. Como que o acesso a imagens pornográficas são tão fáceis no tempo que vivemos? Lembro-me como quando era adolescente não havia smartphone,
não havia esses recursos tecnológicos, as redes sociais, e o acesso à pornografia era mais difícil. Precisava ir a uma banca de jornal, ou precisava, altas horas da noite, na madrugada, assistir a algum canal de TV que pudesse ter acesso às informações, mas hoje não. A qualquer hora do dia, em qualquer lugar, está muito fácil, basta um clique. E apenas um clique, você está com acesso absurdo de tantas imagens que destrói. E a pornografia é algo tão sério, tão grave, que as imagens pornográficas, elas ficam gravadas na nossa mente. Elas ficam presas na mente, como que uma cola super bond, né, colada. E realmente precisamos estar atentos a isso. A imoralidade sexual também, não somente a pornografia, mas a masturbação. E sabiam que a masturbação ela é similar ao homossexualismo, a prática homossexual? A pessoa ela busca prazer consigo mesmo. E aí, meus amados irmãos, enquanto jovens adolescentes são iniciados na práticas pecaminosas de moralidade sexual, quando não se dão atenção a essas questões. E também aquilo que diz respeito à fornicação, ao sexo fora do casamento. Quando nós pensamos nisso, adolescente preste muita atenção nisso, porque a sua convivência diária, as pessoas com as quais muitas vezes buscamos conselhos, veem tudo isso com muita naturalidade. Vê isso como algo que deve ser buscado, deve ser experimentado, deve ser vivenciado, mas não é esse o caminho para o qual Deus nos tem. Então é preciso saber manter a pureza. Não somente conhecer aquilo que Deus quer, mas tomarmos uma atitude concreta, efetiva, para que não cairmos nesses pecados. E como então posso ter pureza? Primeiro, seja um discípulo do Evangelho da Graça de Deus. É realmente sermos novas criaturas em Cristo Jesus. A minha fé, a minha espiritualidade, a minha religiosidade está fundamentada naquilo que Deus diz, na pessoa de Jesus. E Jesus verdadeiramente é o Senhor da minha vida, é o meu Salvador. Realmente nasci de novo, realmente temo a Deus. É preciso que verifiquemos isso, porque muitas vezes somos pessoas que tão somente expressamos que cremos, que amamos a Deus, mas a nossa vida prática não demonstra isso. Outra questão também, para manter, é o que? Nós fazemos uma faxina. Uma faxina aonde? Na nossa mente, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. A santidade, ela deve ser um alvo constante na nossa vida. Nós precisamos estar vigiando os nossos pensamentos. A Patrícia mais cedo falou sobre a necessidade de gerenciarmos os nossos pensamentos. Ela disse que muitas vezes vêm pensamentos que nós não queremos, pensamentos que nós não planejamos, eles vêm à nossa mente. Nós precisamos ser gerenciados, precisamos realmente estarmos sempre atentos a que tipo de pensamentos tem vindo e tem dominado o nosso coração. Então, aqui nesse texto de 2 Tessalonicenses, nós temos a base, o fundamento para como ter pureza sexual. E existe um movimento muito belo, que eu aprecio, que eu já falei algumas vezes aqui aos irmãos, é o Atitude 434. Os irmãos se lembram que é o Atitude 434? Referindo-se a 2 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3-4. Por isso que é Atitude 434. E a base do Atitude 434 são esses 5 pontos aí que vocês já estão vendo. O que nós precisamos ter? Todos comigo, por favor. Mente. Tá fraco, todos juntos. Mente. 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 Desejo. Espírito. Corpo. Aliança. Se nós temos essa conjunção de mente, desejo, espírito, corpo e aliança, nós conseguiremos desenvolver uma prática de pureza na nossa vida. Nós precisamos estar atentos a isso. A minha mente está pura, o meu coração está puro, meu espírito está puro, meu corpo está puro, minha aliança está pura. E assim então, a base bíblica para esses princípios, Romanos 12:2. O que o apóstolo Paulo diz? Não os conformeis a este mundo, não é? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Meus amados, meus queridos, precisamos sempre estar atentos
A que pensamentos têm dominado o meu coração? Que pensamentos têm dominado a minha mente? E também não somente mente, mas também o que? Desejo puro. Lá em 2 Timóteo 2,12, o apóstolo Paulo vai falar o que para Timóteo? Foge também das paixões da juventude. Segue a justiça, a fé, o amor, a paz com os que invocam o Senhor de coração puro. Coração puro. Pureza. Não somente coração puro, mas também um espírito puro. O apóstolo Paulo vai nos falar que a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra o que? Os poderes, autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa luta não é contra seres humanos. E quantas vezes, meus amados irmãos e irmãs, o nosso espírito, a nossa alma está sendo bombardeada por influências malignas que hão de empurrar-nos, usando a nossa natureza pecaminosa para uma prática pecaminosa. Precisamos estar atentos ao corpo. Como que eu uso o meu corpo? O apóstolo Paulo vai falar, leia comigo o começo de 1 Coríntios 6, 18 e 20. Todos juntos comigo. Fujam da imoralidade sexual. De novo. Fujam da imoralidade sexual. Continuem comigo. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vós? Que lhes foi dado por Deus? E que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Precisamos estar muito atentos a isso. Né? Que tipo de apelos você tem sofrido? Que tipo de anseios o teu corpo tem buscado? E naturalmente, onde conduzi-lo a um caminho de moralidade. E também o quinto princípio da atitude 434 é o quê? Aliança pura. Romanos 6,13 diz assim, leiam comigo por favor. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumento de injustiça, antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça. E é importante que estejamos atentos a isso. Uma aliança pura. Com quem eu estou me relacionando? Ou com quem quero me relacionar? A pessoa com a qual eu quero estabelecer um namoro, a pessoa com a qual eu estou caminhando para o casamento, é uma pessoa que também tem a mesma fé, a mesma convicção, aquilo que a palavra de Deus diz. Porque quantas pessoas, por desprezar a palavra, ignorar a palavra, entram no namoro misto? Entram no namoro com um jovem ou com uma jovem que não professa a mesma fé, que tem valores diferentes, princípios diferentes, objetivos diferentes, e inicia um namoro, inicia um noivado, inicia um casamento, um relacionamento misto. Um dia a conta chega, e não é barata não. Um dia vai se dar conta de que, por não ter dado ouvido à palavra de Deus, e por ter tomado uma decisão deliberada, própria, impensada, pensando só no mero desejo daquele momento, fez uma grande besteira na vida. Quantos jovens têm sofrido por isso? E aí constituindo famílias divididas. O que vai ser dos filhos? Então isso é muito sério. A aliança a qual eu quero entrar, será que é uma aliança que agrada a Deus? E quando consideramos esses aspectos, meus amados, nós precisamos verificar que a palavra nos diz o que nós precisamos saber manter. Depende das minhas atitudes. Eu preciso saber fazer escolhas corretas. Eu preciso ter coragem muitas vezes para falar não. Por isso, então, que a palavra nos mostra, nos diz, que nós não devemos confiar em nosso próprio coração, em nosso próprio pensamento. Quantas vezes você já ouviu? Faça o que o teu coração te manda, não é? Aí você faz o que o coração te manda e você quebra a cara. Ah, mas eu amo tanto fulano, amo tanto Beltrano. E os conselhos vêm me advertindo para que não permaneça nisso e você teima, desobedece. Um dia a conta chega.
A palavra nos diz que o nosso coração é astuto, mais terrível do que qualquer outra coisa. Confiar em nosso coração é um caminho certo de destruição. Mas confiarmos na palavra de Deus é segurança de que vamos plantar, vamos realmente viver de maneira que agrade ao Senhor. E naturalmente os frutos também serão condizentes a uma vida fundamentada na palavra. E não somente não permitir que o coração nos conduza, mas também é estarmos atentos à tentação. Lembra daquele ditado que você já ouviu? Quem brinca com fogo se queima, não é? Não é isso que muitas vezes nossos pais nos falam? E a gente quer fazer o quê? Brincar com... Ai não, comigo vai ser diferente, né? Porque eu sou assim, eu vou conseguir mudá-lo, a minha espiritualidade vai contagiar, vai ser por osmose, né? Então, por causa de mim a pessoa muda. Ledo engano, né? Toda a fantasia. Porque, meus amados, nós não podemos nos colocar em situações de risco. Não se coloque em situação de risco. Não pense que você vai ser diferente. Obedeça a palavra. Dê ouvido à palavra de Deus, porque certamente assim será muito legal para a tua vida. E aprenda a confiar na igreja que ensina a Bíblia. Muitas das vezes o jovem não se mantém puro, porque não dá ouvido ao pastor da igreja, não dá ouvido à liderança da igreja, não dá ouvido aos pais, não dá ouvido àquilo que é ensinado. Ele quer então, pelo seu próprio andar e achando que sabedor de tudo, faz o que bem entende e menospreza os conselhos. Aí vem ditados errados, né? Se conselho fosse bom, como é que é o conselho? Como é que é o ditado? Se conselho fosse bom, não se dava, se vendia, não é? Eu tinha esquecido que eu perguntei. Essa repetiu, parece. E aí, por esse entendimento errado, as pessoas vão, se o conselho fosse bom, ele era vendido, não era dado, né? A palavra de Deus nos ensina que na multidão de conselhos há sabedoria. Mas a astutícia humana faz com que eu vou buscar conselho, mas eu vou buscar conselho com pessoas que não creem em Jesus. Esse conselho vai ser bom, serão terríveis, não é? Mas não, mas eu busquei conselhos, né? A quem você está buscando conselhos? Quem está te ouvindo? Quem está te aconselhando? São pessoas que temem a Deus, que amam a palavra de Deus, que praticam a palavra de Deus. Então, os conselhos precisam ser conselhos sábios. E olha que interessante, versículo 6 e 8. Olha, temos texto da Bíblia que é difícil de se aceitar numa primeira leitura. São textos muito duros. Você já observou o versículo 6? Olha de novo na sua Bíblia. Nesse assunto, ninguém iluda ou engane seu irmão. Pois, olha só, ninguém iluda e engana seu irmão. Em que assunto? Qual é o assunto? Imoralidade sexual. Despertar o interesse sexual no irmão. Ok? Olha só, pois o Senhor é o que? É vingador de todas essas coisas, como já vos dissemos e testemunhamos. O que Paulo está mostrando? Que o Senhor, ele é o que? Vingador. O Senhor, Deus, ele não faz acepção de pessoas. O Senhor Deus, ele nos ensina o princípio elementar da vida. Nós colhemos aquilo que nós plantamos. Vocês conhecem a história de Davi. Embora Davi tenha sido perdoado pelo pecado de homicídio e de adultério, Deus não livrou Davi das consequências. Meus amados irmãos e irmãs, a palavra é muito clara em nos mostrar que existe uma justiça de Deus. O Senhor Deus, ele não se deixa zombar. Deus, portanto, não nos chamou para a impureza. Olha o versículo 7. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Ou seja, o que nós precisamos, meus queridos, é compreender que nós temos responsabilidade. Nós temos a responsabilidade. Precisamos viver em obediência. E versículo 6 e 8, então, vai ter, 6 e 8 não, versículo 8 vai falar assim: portanto, quem rejeita isso, não rejeita o homem, mas Deus, que vos dá o seu Espírito. E do versículo 6 a 8, o princípio qual que é? Deus, ele quer que vivamos uma vida de pureza,
E Deus nos dá o seu Espírito que nos capacita a vivermos uma vida de pureza. Isso é muito importante, porque na vida cristã, preste atenção nisso. Em tudo, absolutamente tudo, Deus nos capacita à obediência. Não há mandamento de Deus que seja penoso. Não há mandamento de Deus que nos seja impossível de obedecê-lo. Se nós não obedecemos, é porque nós não estamos dependendo da capacitação do Espírito Santo. Se nós não vivemos de acordo com a palavra, porque nós não estamos crendo naquilo que a palavra diz, e não buscamos de Deus força para viver. Meus amados irmãos e irmãs, precisamos, portanto, crer que Deus, o Espírito Santo, nos capacita de que maneira? Criando desejos santos que nos levam a ansiar pela palavra de Deus. Se meus pensamentos, sentimentos, emoções, se minha prática ela é permeada, ou ela tem ações que desagradam ao Senhor, arrependa-se. Faça uma autoavaliação na tua vida. Faça um autoexame. Sabe o que você precisa se arrepender? Confesse a Deus. Peça perdão ao Senhor. Você não pode mudar o seu passado. Você não pode mudar o que já passou. Mas você pode mudar de agora em diante. Você pode agora, na dependência do Espírito Santo de Deus, em obediência à palavra de Deus que nos purifica, vivermos uma vida reta diante dele. Não temos que carregar culpa. Não temos que carregar um fardo, porque Jesus falou o quê? O meu fardo é suave, o meu fardo é leve. Precisamos sim ter convicção e certeza de que Deus tem um propósito sublime para nós. A palavra nos ensina, nos faz lembrar das promessas de Deus quanto à vida, que pureza que precisamos viver. Então, o que Deus quer da minha vida? O que Deus quer da sua vida? Deus quer de mim vida pura, fugindo da imoralidade sexual. Leia todos juntos comigo, por favor. Deus quer de mim vida pura, fugindo da imoralidade sexual, aprendendo a dar dignidade ao meu corpo, não sendo dominado pelo desejo. Deus espera de mim dedicação radical. Então, precisamos realmente, amados, compreender isso. Pureza. Eu quero desafiá-lo nesse momento a se colocar na presença de Deus agora em oração. Convidá-lo a fazer essa autoavaliação, esse autoexame. Há impureza na tua vida? Qual impureza existe? Confesse a Deus agora. Pede perdão ao Senhor. Creia no perdão de Deus. Estabeleça esse objetivo, esse compromisso de andar em santidade. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por esse momento especial em que a Tua Palavra nos mostra com clareza qual é a vontade do Senhor. Obrigado porque a Tua vontade é que vivamos em santidade e venhamos fugir de toda a imoralidade sexual. Perdoa-nos, Pai, quando pecamos contra Ti, contra o nosso próprio corpo, quando entristecemos o Teu Espírito. Senhor, a Tua Palavra nos diz que o Senhor nos capacita a obedecer, que o Espírito Santo que habita naqueles que já foram regenerados, naqueles que já são salvos, venha capacitar continuamente a que se observe a Tua Palavra, Deus. E aqueles que ainda não têm convicção de fé em Cristo Jesus, ainda, ó Deus, não viveram a experiência, ó Pai amado, de serem novas criaturas, ó Pai, que possam realmente ansiar por isso, possam ouvir a Tua voz, convencendo-os e arrepender-se. Assim nós oramos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém? Então vamos prosseguir. Vamos cantar uma música, eu quero chamar a turma de novo, e a turma do louvor aí. Depois a gente vai falar de um assunto muito legal. Esse assunto vai ser sobre namoro. É uma surpresa aí que a gente tem. Quero chamar a Vivi, ela vai fazer comigo essa parte. Então, vamos louvar a Deus com a música. Depois a gente vai estar falando sobre namoro. Namoro aprovado por Deus. Então é para pais e filhos, não é? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso.
noite, queridos. Graça e paz, amém? Vamos ficar de pé? A tua vai louvar. Tão perdido eu estava, tão distante de ti. Os meus pés tão cansados, sem ter pra onde ir, sem ter pra onde ir. Mas em meio ao caminho, sua voz me chamou, me tomou em teus braços, e agora filho sou, e agora filho sou. Quebrou o abismo entre nós, me revelou seu amor. Me resgatou, me aproximou. Mas em meio ao caminho, tua voz me chamou, me tomou em teus braços. E agora filho sou, e agora filho sou. Quebrou o abismo entre nós, me revelou seu amor e me resgatou, me aproximou. Quebrou o abismo entre nós, me revelou seu amor e me resgatou, me aproximou. Gente, pode sentar? Bem, a gente vai falar então agora sobre namoro. E vamos lá, quem está namorando? Levanta a mão para a gente saber. Quem está namorando? Ah, um casal aqui. Tem mais alguém namorando? Não? Quem é solteiro, levanta a mão. Ó, deu uma pena. Então é o seguinte, ó, solteiros tem bastante aí paquera, né não? Paquera é bom, né? Oh, meu Deus. Bem, queridos, a gente vai falar então do namoro, talvez de uma forma que você ainda não tenha parado para ouvir, né? Porque quem não está namorando e quer namorar, levanta a mão para saber. Oh, rapaz, tá bom, tá bom. Alguns fazem até assim, né? E como é gostoso, né? Realmente namorar é muito bom mesmo. Eu comecei a namorar com 10 anos. Ops! Não. Mas namorar é muito bom, né? Essa fase de apaixonar, olhar para o. Eu lembro a primeira vez que eu gostei de uma menina. Ó, vou contar para vocês. Confidências do pastor. Não foi da Vivi, não foi dela. Não a conhecia. E se conhecia, certamente seria ela. Oh, bem bom, né? Mas é interessante isso. Eu tinha acho que 10 anos. Olha, vive novinho. Misericórdia, Jesus. Ela já sabe que eu contei pra ela. Eu lembro que eu tinha uns 10 anos mesmo. Morava em Itaguaí. Era da primeira igreja batista de Itaguaí. E nós tínhamos a EBF. E na EBF, naquele ano, eu fui para a EBF e lá eu conheci, não lembro o nome dela, mas eu lembro que ela tinha cabelos caracolares.
Isso eu lembro. E eu olhei para aquela menina, achei, nossa, que menina bonita. Eu não me lembrei tudo daquele estado. Eu quis me aproximar dela. Eu queria me aproximar. Não sabia como, mas eu queria me aproximar dela. Mas tinha um cabra chato do meu lado, largado no meu pé. Você já imaginou quem é? Quem é? O meu irmão mais novo. O Diogo. Eu tinha em torno de 10 anos, ele tinha em torno de 8 anos. E é muito legal quando a gente começa a transitar, né? Sair da infância e ir para uma fase da vida nossa em que a gente começa a se descobrir, né, realmente como homem, interesse pelo sexo oposto, começa a perceber a menina com outros olhos. A gente é encantadora, é linda, essa fase é linda. Né? E tanto é que é gostoso a gente como pai, né, pais aqui de adolescentes, quando você vê que seu filho ou sua filha está apaixonado. É muito bonito isso, porque isso é um processo natural de Deus. Isso é uma coisa que Deus colocou no coração humano, no propósito de Deus, para que a gente possa um dia, futuramente, chegar ao casamento. Eu queria que a gente começasse então um pouco sobre isso. Eu confessei aos irmãos aqui algo que eu nunca falei publicamente, né, primeira vez, né, pastor? Eu nem sabia dessa história, sabia? Não sabia não, né? A Bíblia sabia. Amanhã vai ter almoço, né? Eita, amanhã chegou lixado aqui. Depois eu conto como me apaixonei pela Vivi. Vamos lá, pela Vivi então, agora vai, né? Porque eu não contei qual foi o primeiro beijo. Isso eu não posso contar, né? Deixa de segundo seminário, eu conto. Jesus amado. Pois bem, vamos lá. Vivi, eu estava no Seminário do Norte, lá em Recife. Meus amados irmãos, foi só provação. Cheguei no seminário, por 3 meses eu comia bolacha, abissal, miojo. Eu era magro, eu estava muito mais magro. Era topodilho, mais topodilho, aqueles orelhão assim, era eu. Magro sem esturricado, feito da bexiga. Calor, no seminário, calor, sofre pra caramba, sofre muito bullying, naquele tempo não falava bullying, né? Mas a gente sofria muito, os veteranos pegavam pesado com a gente. E lembro-me que, naquela ocasião, alguns veteranos nos impuseram fazer a mudança de algumas veteranas. Sair do internato feminino para ir para o apartamento fora. E lá fui eu, com os calouros. Na hora que eu vi essa baiana, meus queixos caíram. Eu babei assim, ó. Linda demais, né? Só dar aquele cabelo dele, né? Daquela sobrancelha grossa. Então, na hora que eu vi essa baiana aqui, gente do céu, né? Com ela, né? Meu coração se parou. E eu estava namorando um menino, tipo, terminar com ela. Pois é. Mas é uma fase muito gostosa essa, né? Então, é bom a gente, muitas das vezes nós pais, por que eu estou contando isso, irmãos? Muitas das vezes nós pais, tem a palavra para pais e para filhos aqui agora. Nós pais não falamos aos nossos filhos a nossa própria história. Nós não contamos para os nossos filhos como foi que nós ficamos assim, maravilhados com a mãe deles. Ou com, no caso dos pais, não quiser. Então, com a mãe. E eu lembro muito bem como foi o meu relacionamento também, foi muito gostoso. Né, amor? A gente, os 30 dias, era doido que eu beijasse ela, né? Eu não estava muito não, sabe? Ela estava doida, ela estava... Nosso primeiro beijo foi algo maravilhoso, sabe onde foi? Para dar inveja para vocês. Na praia de Boa Viagem. Olha. E outra coisa, agora eu vou contar outro pecado. Matamos aula. Eu matei aula de sociologia e ela matou aula de música. Você lembra a matéria? Eu sei que ela chegou para mim, estava um calor, porque esse tem calor direto. Mas ela chegou para mim e falou assim: ai, tá calor hoje, a gente queria parar. Eu falei: é agora. Não, mas agora tá calor, vamos embora. Eu sou afoito, vocês sabem. Então nós fomos para a praia de Boa Viagem. Pegamos um busão, foi maravilhoso. Lá foi o nosso primeiro beijo. Bem, quando a gente pensa. Ela é espiritual, vai, conta aí. Eu confesso pecado, ela fala espiritual. Nós estávamos conversando há 1 mês e meio. 35 dias, 3 horas e 27 segundos. Né? Então vamos ao ponto agora. Então, o primeiro princípio que eu quero dizer para os pais aqui: pais, contem a sua história para os seus filhos. Fala para os seus filhos como foi esse processo
deles, de vocês como pais,